Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. Fala pessoal, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, 16 de outubro, quarta-feira de 2024. Vamos que vamos? Olha só, Venezuela sob estado de repressão. É isso aí, um relatório de mais 160 páginas feito por uma missão independente da ONU confirmou que Nicolás Maduro foi o responsável por uma série de crimes contra a humanidade na Venezuela. Entre as violações aí, apontadas nesse relatório, durante e depois das eleições, estão prisões arbitrárias, tortura, desaparecimento forçado, violência. Então vamos ver, o ponto de partida aí dessa investigação foi convocado depois da votação de julho, que foi repleta de polêmicas aí. O resultado foi contestado internacionalmente. Até hoje o governo não divulgou as atas das eleições. Em vez disso, prendeu mais de 2.000 pessoas e aumentou o número de refugiados, inclusive com destino para o Brasil. Embora a ONU acuse o regime chavista de violações de direitos humanos desde 2019, o novo relatório mostra que a repressão passou a atingir pessoas comuns, e não somente quem é da política, adversário político do Maduro ali. Gente, crimes graves e pelo menos 25 mortos. Nos últimos meses, crianças e adolescentes foram detidos em cidades que não tinham protestos. O modus operandi da polícia era prender, torturar e forçar uma confissão de terrorismo. Na prática, o documento da ONU dá mais respaldo para que países continuem sem reconhecer Maduro como o presidente legítimo da Venezuela, contradizendo nações como Rússia, China, Cuba e Irã. O governo brasileiro, não reconheceu a reeleição de Maduro, mas achou que essa investigação sobre os crimes era equivocada e poderia isolar ainda mais a Venezuela. Então estamos aí, com uma investigação da ONU por um grupo independente com um pouquinho mais de 160 páginas, falando aí de crimes de guerra relacionados a Nicolás Maduro e o seu governo da Venezuela. Pessoal, olha só, virou questão de segurança nacional, sabe por quê? O governo Biden está considerando impor algumas sanções à exportação de chips de inteligência artificial para uma lista específica de países. A ideia é limitar o quanto de tecnologia os principais players americanos, como a Nvidia, a AMD e a Intel, podem vender para a China, Emirados Árabes, Arábia Saudita e outras nações consideradas, entre aspas, ameaças. O que está por trás disso, pessoal? Na atual Guerra Fria dos chips, as potências mundiais disputam quem tem a maior capacidade quando o assunto é matéria-prima de inteligência artificial de aparelhos eletrônicos em geral. Pensa só que cortar parte do acesso da tecnologia americana, que tem 45% do mercado de chips de inteligência artificial, é uma forma da Casa Branca forçar um atraso no desenvolvimento dos países concorrentes. Então estamos tendo aí uma guerra fria relacionada a tecnologia, inteligência artificial, chips de celular e computador. Aí está o X da questão. Além de buscar a liderança no mercado, os Estados Unidos já falaram algumas vezes sobre a preocupação da China ameaçar a segurança dos americanos com softwares espiões. Nos bastidores, as restrições podem virar uma ferramenta diplomática, ou seja, os Estados Unidos podem negociar com países para que eles reduzam laços com a China em troca do acesso à tecnologia americana. Olha só, gente, nessa quarta-feira, hoje, o Ministério de Minas e Energia deve anunciar a decisão oficial sobre a possível retomada do horário de verão no Brasil. Segundo fontes do governo, o ministro Alexandre Silveira apresentará dados atualizados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que tem influenciado a recomendação para que o horário de verão não seja reativado este ano. O principal argumento para não retomar do horário está relacionado ao início do período chuvoso, que tem melhorado a situação dos reservatórios das hidrelétricas, aliviando a pressão sobre o sistema elétrico. Além disso, setores da indústria têm manifestado preocupações com o aumento de custos que a mudança poderia gerar. O presidente Lula tem a palavra final sobre a decisão que deve ser anunciada após uma análise dos dados pelo ministro.
O setor aéreo, por exemplo, expressou preocupações sobre os impactos da mudança do horário em suas malhas de voo, especialmente nos internacionais, argumentando que seria necessário um período aí de pelo menos 6 meses para adaptação. Por outro lado, setores como turismo, bares e restaurantes veem o horário de verão como positivo, já que se estimula o consumo e movimenta a economia. Apesar da suspensão do horário de verão lá em 2019, o Ministério de Minas e Energia já havia estimado que em setembro, ainda eles estavam pensando, fazendo uma projeção da retomada, tá? E que essa retomada poderia gerar uma economia de cerca de 400 milhões para o país, mesmo com a possível negativa pela volta da medida aí. O governo tem buscado alternativas para otimizar o sistema energético, como o uso de termoelétricas de menor custo e o aumento da capacidade da transmissão de Itaipu. Com a expectativa pelo anúncio oficial, na tarde de hoje ainda, a sociedade aguarda a decisão do governo sobre a volta ou não do horário de verão. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que critica, fica aí bem lado A e lado B, prós e contras do horário de verão. Vamos falar agora um pouquinho de futebol. O Brasil aproveitou a fragilidade do adversário, embalou no segundo tempo e goleou a seleção peruana por 4-0, sem dificuldades na noite dessa terça-feira, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Um pouquinho mais de 60 mil pessoas estavam presentes no estádio, bem bacana. A partida foi válida pela 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Consolidou a recuperação da seleção brasileira na competição após a vitória seguida, sobre o Chile aí de 2-1, que foi na quinta-feira passada. Então, emendou aí essa goleada 4-0 em cima dos peruanos, na sequência de uma vitória um pouco mais apertada sobre o Chile. Com a vitória, o Brasil chega aos 16 pontos e se mantém na 4ª posição na classificação. Enquanto isso, o Peru é o 9º, em penúltimo colocado, com apenas 6 pontos. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.